Boa noite. Agradeço a presença de todos. E nós abrimos mais uma audiência pública estabelecida pela LRF, que é a prestação de conta quadrimestral feita na Câmara Municipal. É a audiência do segundo quadrimestre de 2023, o encerramento do segundo quadrimestre, que foi em 31 de agosto. E a apresentação eu passo para a nossa contadora geral da Prefeitura, que é a Leonara. Ela faz a apresentação e, qualquer dúvida, nós vamos mutuamente respondendo, atendendo as necessidades. Leonara? Boa noite a todos aqui presentes, a quem nos assistem pela transmissão ao vivo. Eu gostaria de pedir desculpa, primeiramente, pelo atraso, né, mas nós tivemos um problema técnico com o computador e, então, nós vamos prosseguir sem o uso de tela, apenas com os documentos que nós fizemos a impressão. Nós vamos começar demonstrando, né, falando sobre os valores de receitas arrecadadas, comparando o segundo quadrimestre de 2022, o valor acumulado no segundo quadrimestre de 2022, com o segundo quadrimestre de 2023. Então, nós temos ali as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são aquelas arrecadadas diretamente pelo município. Teve um aumento de 3,1%. As receitas patrimoniais, são aquelas de rendimento, as cessões de uso de espaços públicos, de 9.523.000 para 15 milhões, um aumento de 60,88%. As transferências correntes, que também representam aí todos os repasses que o município recebe das outras esferas de governo, da União, do Estado, que representam, foram 214 milhões no segundo quadrimestre de 2022 e também 214 milhões agora até o segundo quadrimestre de 2023. Tivemos um crescimento também de 14,46% nas outras receitas correntes e uma redução no valor arrecadado de operações de crédito nesse exercício. O ano passado, nós tínhamos bastante operação de crédito rolando para a pavimentação asfáltica, né, os âmbitos do Finisa, 1, 2, 3, e então a liberação de recursos ocorria mais rápido, por isso que o volume de 2022 é bem maior do que o 2023. E nas transferências de capital também teve uma queda de 5.922.000 para 4.215.000. O total, então, de receitas, 398 milhões até o segundo quadrimestre de 2022 e 412 milhões até agora, o segundo quadrimestre de 2023, que teve, então, um aumento total na receita de 3,41%. Nós temos ali o gráfico comparativo dos dois períodos, e nós vemos, então, que realmente os dois blocos de receitas que representam mais para o município, da Prefeitura e do SAI, são as receitas de impostos, as transferências, né, das outras esferas, seguidas pelas receitas de serviço, que quase em sua totalidade são as receitas do Serviço Autônomo de Águas. Em seguida, nós temos um comparativo das principais receitas, também dos períodos acumulados até o segundo quadrimestre de 2023. A maior receita para o município é a receita do ICMS, que ela é transferida pelo governo do Estado. Ela tinha uma previsão atualizada de 123 milhões e foi arrecadado 67 milhões até o período. Nós conseguimos arrecadar, então, 54,86% do previsto para o exercício até o momento. O ISS é uma receita municipal. A previsão atualizada dele era 51 milhões, até agora nós já arrecadamos 39 milhões. Em comparação com o exercício de 2022,
a arrecadação foi 15,31% superior. O IPTU, também uma receita municipal, 34 milhões em 2022, 38 milhões até 2023, e o previsto total 58.840.000. O FPM é um repasse da União. Oi? Ah, tá, desculpa. O Fundeb era 39 milhões em 2022 e 38 milhões agora em 2023. A evolução dele ela está um pouquinho negativa, 2,77 comparado aos dois períodos, e ele atingiu 65% do que é previsto arrecadar para o exercício de 2023. O FPM, então, é uma transferência da União, previsão de 48.960.000, nós já arrecadamos 37 milhões e 23. Teve um aumento de 3,83 em comparação com o exercício de 2022 e já foi arrecadado, então, 75% do previsto. Depois nós tivemos as receitas do SUS, também com uma arrecadação de 79% do previsto, e aí na audiência anterior da Secretaria de Saúde, acredito que já foi bem detalhado. E o IPVA, que então ele tinha uma previsão de 21 milhões, já arrecadou 24, que é então 117%, né? 17% acima do previsto total para o exercício. E depois o ITBI e as receitas da educação, demais receitas para a educação, também com uma arrecadação aí de 58,65% e 66% do previsto para o exercício. Com relação às despesas, nós temos as despesas empenhadas, que são aquelas que já foram autorizadas para que o prestador de serviço forneça o bem ou entregue faça a prestação de serviço. As despesas de pessoal, elas foram de 147 milhões no segundo quadrimestre de 2023, 8% acima de 2022. Os juros e encargos da dívida interna, que são aqueles juros pagos sobre os financiamentos contratados pelo município, eles foram de 6 milhões para 10 milhões 700, um aumento de 71%, isso em virtude de todos esses financiamentos que foram contratados, e a maioria deles, o início é com o pagamento apenas de juros, eles têm um prazo de carência, em que o município paga apenas os juros e depois ele começa a efetuar as amortizações. E as outras despesas correntes, que aí são as despesas para a manutenção da cidade. A compra de medicamentos, o fornecimento de materiais de consumo para utilização na prefeitura, as prestações de serviço em geral, inclusive o pagamento para as entidades. E, então, elas somaram 250 milhões até o segundo quadrimestre, contra 205 milhões no exercício anterior. Foi um aumento de 21,89%. Os investimentos, que são as obras, a compra de materiais permanentes, elas foram de 34 milhões, em comparação com 31 milhões do exercício passado. A amortização da dívida teve um aumento de 2% apenas. E as despesas intra-orçamentárias, que são aqueles pagamentos das contas de água para o serviço autônomo, que a prefeitura paga para o SAI, de 6.650.000, foram empenhados 7.069.000. O total de despesa, então, empenhada foi de 401 milhões em 2022 e 466 milhões em 2023, que teve um aumento, então, de 16%. Quando nós vemos o gráfico em pizza, que foi apresentado aqui, dos tipos de despesa da administração, nós vemos que as maiores são as despesas correntes, seguida, então, pela de pessoal e encargos sociais.
Com relação às despesas liquidadas, nós estamos falando daquele serviço que foi efetivamente prestado ou do material que foi entregue já ao município. E então, aí o cenário já muda um pouquinho, esse valor cai bastante, porque nas despesas empenhadas, muitas vezes nós temos contratos contínuos e o empenho é realizado já para todo o período do ano e as liquidações ocorrem conforme efetivamente tem a prestação do serviço. Nesse caso, o total de despesas correntes foi de 329 milhões em 2023, contra 281 milhões no exercício de 2022, um aumento de 16,97%. E as despesas de capital, que são os investimentos e amortização da dívida, de 23 milhões em 2022 para 30 milhões em 2023, um aumento de 28%, e a despesa total teve um aumento de 17%. No relatório de gestão fiscal, nós vamos comparar o valor da receita corrente líquida do município com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os limites de gasto com pessoal, de dívida de longo prazo, as garantias de valores, operações de crédito. A receita corrente líquida acumulada para o período é de 582 milhões, e a despesa total com pessoal foi de 239 milhões, que representa 41,15%. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite prudencial para o município dessas despesas, o Poder Executivo, Prefeitura e SAI, o limite prudencial é 51,30%, e o limite total seria de 54%. Atualmente, o município está com 41,15%. A dívida consolidada, ela foi negativa no período de tanto 2022 quanto 2023, tem um quadro mais detalhado à frente, mas isso significa que, se pegássemos todas as disponibilidades que o município tem para quitar as dívidas de longo prazo, nós teríamos acima das dívidas ainda 12 milhões, por isso que ela fica como negativa aqui no demonstrativo. Não foram executadas operações de garantias de valores, e as operações de crédito, então, realizadas no período, foram de 4.485.000, que é 0,77% do que é relativo à receita corrente líquida. O percentual que o município poderia executar no exercício seria 16%. Então, assim, em todos os limites impostos, o município está cumprindo com os percentuais exigidos, estando bem abaixo aí dos limites de alerta. Mostrando um comparativo da despesa com pessoal de 2022 e 2023, fazendo um detalhamento, nós vemos que teve um aumento de 7,96%, que é aí a aplicação do reajuste nos últimos 12 meses, mais o crescimento vegetativo da folha de pagamento, né, em função dos biênios, quinquênios. E então, nós tivemos o gasto com pessoal ativo de 226 milhões, um aumento de 9% com relação ao ano passado. Os inativos e pensionistas que são pagos pela prefeitura, 6,55% de aumento, 2 milhões. E as despesas de terceirização ou de contratação de forma indireta, elas tiveram uma queda de 10% no período, porque alguns contratos eram realizados com o consórcio de saúde,
e, em alguns casos, eles foram substituídos por entidades, né? Qual que é o nome mesmo dos... Uma é a entidade lá Da UPA. da UPA. E o outro é o que assumiu a Santa Casa. Então, todo o valor todo o valor que deixou de ser pago para o consórcio para ser pago a essas duas entidades, eles sofreram uma reclassificação de código orçamentário. E o código de entidade, embora a gente tenha o contrato, ele não entra como substituição de mão de obra na despesa de pessoal. Então, nesse caso, por isso que teve uma diminuição aí nessa linha de contratação de mão de obra. E aí, então, nós podemos fazer um abatimento de despesas referentes às indenizações por demissão e às despesas decorrentes de decisão judicial. E, então, a despesa líquida com pessoal passou de 221 milhões em 2022 para 239 milhões em 2023. Então, aqui, um aumento de 8,26% no total. O resultado primário é o resultado das receitas, menos as receitas financeiras, que são as aplicações financeiras, e as despesas primárias, que são também sem o pagamento de amortização de juros e contratação de operação de crédito. Então, nós tivemos um resultado primário de 31 milhões, e aí, se somarmos os juros, tanto dos rendimentos de aplicação, quanto os juros pagos dos empréstimos, nós temos um resultado nominal de 36.738. E tínhamos uma meta de 44.405. Com relação à dívida consolidada, que é a dívida de longo prazo, aquela dívida acima de 12 meses que o município tem a pagar, nós temos um valor de 54 milhões relativos a precatórios, parcelamentos de dívidas, que são as contribuições previdenciárias, grande parte do exercício de 2016, que foram parceladas, e um pagamento com o SAI, também de períodos, anos anteriores, nós temos 44 milhões, e então as dívidas de financiamentos, que foram os valores já executados, e então o município passa a ser devedor, de 63 milhões, um total, então, de dívida consolidada de 162 milhões, e nós temos também as deduções, que eu já falei na tela anterior, que são todas as disponibilidades do município, que se nós fôssemos dispor para quitar essa dívida toda nesse momento, nós teríamos, então, 174 milhões, e, então, por isso, a dívida consolidada ficou em 12.109 negativos. E aí nós temos outros valores que o município deve, mas eles, pela metodologia de cálculo, eles não são incluídos nessa dívida consolidada, que são precatórios anteriores a 2000 e precatórios posteriores a 2000, mas que ainda não estão vencidos. São aqueles que já foram expedidos, mas eles devem ser quitados pelo município a partir do exercício de 2024. Então, foram 5.207.000 dos posteriores a vencer, e os restos a pagar não processados, 9.501.000. Que são as despesas de exercícios anteriores, que já foram empenhadas, mas que o bem ainda não foi fornecido ou o serviço não foi prestado. Por último,
Eu vou falar sobre a dívida de precatórios do município. Todos os valores acima de 30 salários mínimos que o município deve, eles entram em um regime especial de pagamento e o município não paga diretamente o credor. Ele faz um depósito mensal ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça divide o recurso com o Tribunal do Trabalho e eles é quem fazem os pagamentos aos credores. Então, a dívida do município em 31 de dezembro de 2022, que é a última posição que nós temos, é de 25 milhões de precatórios de pessoal e 83 milhões de precatórios de terceiros. Mas nós já temos depositados nesses tribunais um saldo de 49 milhões que ainda não foram distribuídos aos credores. Quase essa totalidade é de um único processo do Tribunal de Justiça, que tem discussão de valor, então o recurso foi reservado lá, mas não foi pago ainda. E aí, então, os demais precatórios da fila estão sendo quitados, conforme a ordem que foram apresentados. Então, a dívida líquida de precatórios do município, no momento, é 58 milhões. Nós já pagamos, no exercício de 2023, 6.538.000 dessas parcelas para os precatórios, e a última parcela paga, que foi em agosto de 2023, foi de 824 mil, que representa 1,71% da receita corrente líquida do período. O que eu tinha para explanar até o momento era isso, e aí eu gostaria de abrir, então, para perguntas, se alguém tiver dúvidas, nós estamos à disposição. O que não foi distribuído de 49 milhões é FEPASA? Não, a FEPASA já está pago, né? E o caso da FEPASA é o inverso. Nós pagamos, mas a União está nos passando a área, então nós temos o direito à restituição do valor. Né? Isso daí é o que está sendo negociado para o recurso já pago voltar para o município. Isso. Esses 49 milhões aqui aproximado, eles são para pagamento da Proval. É aquela área, se não me engano, a área que foi desapropriada para o cemitério. Né? Você falou que... É a última pergunta, Aninha. Você falou que as coisas estão andando, será que eu estou por fora, que as áreas estão sendo negociadas para nós? Você tem alguma informação do Ministério da Gestão e Inovação da ministra Esther? Não tenho, porque essa informação é o pessoal da Secretaria de Negócios Jurídicos que tem tratado, né? Mas tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Eu acredito que não. Daquela última posição que acho que você mesma tinha nos passado, eu acredito que ainda não teve evolução favorável ainda. Tá bom. Obrigada, minha linda. Mais alguma dúvida? Bom, como não tem mais dúvidas, nós vamos encerrar a audiência. Novamente, eu gostaria de agradecer a presença, pedir desculpa mais uma vez pela nossa falha técnica e atraso. E aí eu vou passar para o Mauro, então, se ele quiser falar mais alguma coisa para encerrar. Bom, você passou, tem que falar. Já estava encerrado por mim. Bom, gente, então, como sempre, a Secretaria de Finanças está sempre à disposição para qualquer esclarecimento que ainda venha ocorrer por parte da Câmara em relação ao quadrimestre. Reforçar que esse ano a situação está um pouquinho mais complicada do que o ano passado. Nós tínhamos mais números com marquinhas negativas, mas ainda estamos numa situação equilibrada. Se comparado a outros municípios, a situação de Mogi-mirim ainda é uma situação boa. Nós já tem município
tomando medidas mais drásticas de encerramento, mas nós teremos que tomar medida com relação ao controle, e avisar, vai sair processo, vai vir para a lei, para a Câmara, tudo, a controle com relação à despesa de custeio, despesas correntes. Nós evoluímos muito a despesa corrente e ultrapassamos, estamos no limite, né? Temos que, talvez já ultrapassando o limite e teremos que tomar providência, mas isso não implica que falte dinheiro, implica que a gente tem que gastar o investimento, e todo investimento acaba gerando despesa de custeio, e acabou gerando custeio. Então, nós temos que fazer um controle disso agora, nos próximos períodos. Mas é isso, estamos à disposição. Próxima audiência pública é a da LOA, que deve acontecer na primeira quinzena de outubro. Agradecer a presença de todos e todas. E foram aprovadas. Sim, agradecer. Vai ter refis. Provavelmente semana que vem a gente já manda para a lei para a Câmara. Eu queria mandar essa semana, mas dá tempo. Mas vai ter refis. Nós temos que, com cuidado, porque como teve apontamento do tribunal lá, naquelas contas, lá o tribunal apontou em relação ao refis 2021, a gente tem que fazer atendendo o tribunal, não fazer nenhuma afronta para o tribunal no nosso refis, porque aí de apontamento vira rejeição. Então, a gente está fazendo com mais cuidado, dando mais trabalho um pouco, mas nós vamos fazer o refis, até para ajudar a melhorar a nossa receita corrente, Mariana. Então, vai ser feito. Não, refis não, né? Não. Pelo contrário, eles apontam para fazer alternativa. Não. Não. Eles apontaram algumas medidas que nós tínhamos que tomar em relação ao refis, que é o impacto orçamentário e tal, que é bastante complicado no refis para fazer. Porque eu não sei exatamente quanto que eu vou reduzir, quantos vão pagar, a gente vai ter que fazer por algum histórico, alguma coisa. Nós estamos trabalhando nisso lá. Acho que até o final de semana a gente termina, semana que vem a gente entra com o projeto de lei, com esse projeto de lei. No final de semana deve vir um projeto de lei para os novos cargos, né? Criação de novos cargos que tem apontamento do tribunal, alguns, e outro por necessidade. A gente vai atender esses apontamentos, e que deve ter um próximo concurso ainda esse ano que vem, para preencher esses cargos que vão ser criados. Acho que é isso. Então, muito obrigado. Os apontamentos? Sim. Lídia, você ajuda a lembrar? Tá certo. Então, ajuda a lembrar? Sim. Tem apontamentos antigos, repetidos, e tem alguns que não repetem, mas tem os apontamentos, a gente apresenta lá. Inclusive, não só apontamento, reduz a nossa nota no IEGM, que é o índice de os indicadores gestão, de gestão. Efetividade da gestão. E aí nós temos redução da nota por conta de alguns cargos. Além de sobrecarga para o pessoal da contabilidade, né, Leonardo? A gente tem que ter mais, que é um apontamento que tem. Mas é isso, gente. De situação financeira, muitos municípios estão com dificuldade. Tem a questão do IBGE, que nós conseguimos reverter. Aliás, teve trabalho de todo mundo. A fiscalização da finanças ficou trabalhando para o IBGE até concluir o processo, ajudou a localizar lugares e tal. Nós conseguimos manter o nosso índice de FPM, muitos municípios perderam. Então, nós conseguimos equilibrar um pouco a conta. O PAR, o Fundeb está menor, várias receitas estão menores. O ICMS é a maior queda do ICMS que nós estamos tendo e que afeta, inclusive, o FPM. Então, mas nós estamos conseguindo equilibrar. É isso, gente. Muito obrigado. Então, uma boa noite. Estamos à disposição. Agora pode continuar, né?